Olá pessoal, vamos continuar com essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, né? O vídeo anterior a gente falou sobre como a cosmologia gnóstica tenta fazer esse paralelo entre, apesar de ser dualista, algumas pessoas dizem, mas a gnose é dualista. Eu prefiro dizer que a gnose ela é monista, do ponto de vista, pelo menos, de algumas escolas, como a escola valentiniana de gnose. Né? Existe, sim, o que se apresenta como uma dualidade, mas eu prefiro chamar de polaridade, porque, na verdade, tudo parte de um único princípio. Mesmo todos os seres, meus queridos, que estão dentro do universo Terra e fora do universo Terra, eles provêm de uma única fonte. A diferença é que alguns seres criados pelo demiurgo são seres puramente psíquicos, eles não emitem emoções, sentimentos, nada. Se você se deparar com essas figuras extraterrestres sempre geralmente apresentadas, como os greys e outros seres um pouco maior, mais alto, vocês verão que eles parecem robotizados. Tá? Eles não emitem sinal de alegria, de contentamento, de tristeza ou de qualquer coisa semelhante. Né? Daí algumas pessoas fundamentalistas religiosas dizem a gente não acredita em seres extraterrestres. Esses seres extraterrestres são os demônios. Né? Sendo que eles nem vão procurar a raiz da palavra demônio, daimon, lá do grego. Né? São espíritos malignos. Né? São anjos caídos. Aí começam a dizer que os anjos caídos estão lá na Antártida. Né? Estão sendo protegidos lá. Estão lá na Antártida. Não há anjos caídos. Não houveram anjos lá do Pleroma que resolveram desobedecer e seguir os caprichos do Demiurgo e Aldabaoth, Xavier Jeová, aquilo que você quiser chamar. Não há. Todos os seres que ele criou, os arcontes, ou chamados Elohim, ou se quiser chamar de Anunnaki, ou os anjos que ele criou, são todos seres clones. Né? E a gente viu no último vídeo, inclusive a imagem daquele homem da série Matrix, né? Quando ele encontra o Neo, ele fala exatamente que a Matrix cometeu um erro na Matrix. Que a Matrix é puramente matemática. E eu já falei aqui que o universo é feito de informação, de bytes. Né? Então, muita gente às vezes diz, o que são os arcontes, tá? Depois eu vou, num outro vídeo, eu vou falar especificamente sobre eles, mas aqui já eu vou começar a dar uma introdução para vocês perceberem que os arcontes estão governando os 7 céus, tá? Até Júpiter, eles são governados por estes seres. Mas eles estão lá
Em Marte ainda não viram nenhum arconte, não viram nada. Porque eles não vão ver seres. Realmente, eles estão dentro de um espaço do universo Terra, que eu diria psíquico. E outra coisa, né? Eu já mostrei isso aqui, gente, né? O universo Terra é infinito e tem várias camadas de realidades, de mundos, e que, portanto, a nossa, a nossa parte ali é, é a terra base, meu amigo, tá? Terra base. Então, você não fique criando ilusão de que em algum momento alguém vai surgir aí na TV, no Jornal Nacional, pam, 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 pam. Jornal Nacional informa. O planeta não é do jeito que você imagina. Nós não somos do jeito que você imagina. A realidade não é como você pensa. Então, jamais você vai encontrar essas informações se você não sair atrás caçando e tateando por algum canto e buscando informações e filtrando, porque preste bem atenção que eu vou dizer para você. Nem tudo que está por aí são informações corretas. Eu já disse aqui, existe verdade sendo contadas como mentira, existe mentira sendo contada como verdade. E muita gente que por aí diz que é contra o sistema está trabalhando muito mais a favor do sistema do que eles imaginam. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, antes de continuar, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, divulgue o nosso canal, compartilhe nossos vídeos e vamos tocar o barco para frente. Eu sei que tem muita gente por aí que vai discordar, porque tem um monte de intelectuais, ou então misticistas, né? Oh, que é mística, vamos encontrar o mundo da luz. Vamos meditar. Om, om. A única sintonia que você vai ter dentro desse universo aqui é você entrar em sintonia com o demiurgo que está lá no sétimo céu, né? Sétima esfera. E aí você vai descobrir, nós estamos querendo descobrir a mente de Deus. Vamos descobrir. Se vocês ainda não viram, ainda não perceberam a mente de Deus, então está complicado, né? A mente que eles estão falando é a mente do Criador que criou isso aqui. Não é do Uno, da mônada que a gente falou no vídeo anterior, não. Tá? Vamos lá. O gnosticismo postula a existência de um mundo espiritual superior, com um Deus desconhecido, e um mundo material inferior no qual os seres humanos residem. Não só os seres humanos. Tá? Existiram aqui mais de 6 raças de seres humanos. Existem outros seres também. Tá? O verdadeiro Deus é o do universo espiritual, do pleroma. O demiurgo é o computador do universo material. Por quê? Eu já falei que o nosso universo é feito de bytes, né? Por quê? Porque o universo do demiurgo é o universo que circunda o nosso. O Jean Vauelan chama de universo antimatéria. Esse universo é habitado por seres, pelo demiurgo. Jean Vauelan fala da Trimurti, que é Javé, é o mesmo Brahma, é o mesmo Alá, tá? Então vivem lá junto com Vishnu e Shiva, tá? Então são produtos, né? Isso é uma análise que o Jean Vauelan faz, tá?
Eu não estou dizendo que as ideias dele são 100%. Ele próprio faz questão de dizer que ele não tem certeza de nada. Eu também não. Tá? O dia que eu tiver certeza de alguma coisa, não preciso mais estar vindo fazer vídeo. Tá? Essa é a condição degradada do Criador, é a razão das misérias da realidade. Segundo os gnósticos e marcionitas, tá? Esta entidade seria o Deus do Velho Testamento da Bíblia. Este ente tem arrogância típica dos que acham onipotente, e ele acha isso mesmo. Tá? Criador de tudo que conhecemos, acha que todos devem curvar-se à sua vontade. Não terás outros deuses diante de mim, é o seu lema. Isso está aí na Bíblia. Ele foi lá e impôs isso radicalmente. Não ter... Por quê? Porque ele sabia que existiam outros deuses, outros seres, outros Elohims, outras entidades, existiam uma vastidão de seres. Mas ele queria adoração própria para ele. Né? Por isso que ele dizia, não farás para ti imagem, escultura, não. Não é porque ele não quisesse, até porque lá na frente, isso fala-se no capítulo 20, depois lá no capítulo 25, manda construir 2 querubins de ouro batido para botar na Arca da Aliança. Ah, pelo amor de Deus, né? Quem é o tolo que acha que esse é Deus que manda cumprir mandamentos e depois ele próprio descumpre o mandamento que ele mandou? Aí ele não queria que fizesse imagem dele, porque seria terrível botar a imagem dele. Vejam a imagem de Shiva, com aquele tantão de braços. Você vai se pergunta, o Shiva é do planeta Terra? Não. Se não é do planeta Terra, é extraterrestre. Se Deus não é da Terra, é extraterrestre. E os anjos, querubins, serafins, não sei o que mais, aí, um monte de coisa aí que tem, não são terrestres, são extraterrestres. Certo? Não tem muito o que discutir. Tá? Vamos lá, continuando. O demiurgo possui vários nomes. Samael, Deus cego. E aí as pessoas vinham e perguntavam para mim, tinha uma série Lúcifer da Netflix, e muita gente vinha e perguntava para mim por que ele fica brabo quando chamam para ele de Samael. Porque o Lúcifer é a mesma figura, gente. Né? Então, por que na série Lúcifer ele ficava brabo quando chamava o Samael para ele? Porque esse é o verdadeiro nome dele. Que quer dizer Deus cego. Aí você deve estar imaginando, nossa, agora que eu estou ligando uma coisa com a outra. Pois é. Há muita coisa que se você juntar, ligar, né? Se você pegar a Bíblia, ler um pouco da Bíblia, pegar o Alcorão, pegar o livro de Urântia, pegar o livro, você vai perceber que você juntando quebra-cabeças, que não é fácil, você vai perceber que são os mesmos seres por trás da mesma história. Eles, ao longo do tempo, aqui e acolá, eles aparecem, fazem uma revelação de um livro, de uma coisa e tal, e aí eles vão se perpetuando no controle dos seres humanos. Porque a religião é uma forma de controle, tá? Não tem nenhuma dúvida disso. Né? Então, olha só. Ele também é chamado de Ialdabaoth, que significa criança do caos. Saklas, também
Ele é também chamado de Saturno, Cronos e etc. Olha só. Saturno, né, está na nona esfera. Saturno, tá? Está na nona esfera. E há uma ligeira, isso é importante dizer para vocês, que tem uma influência muito forte de Saturno, tá, sobre a Terra. Inclusive há quem diga que a Lua, tá, é ela que faz a vigilância da Terra. Ela está ligada a Saturno, porque os supostos seres que estão vigiando a Terra estão em Saturno. Os anéis de Saturno, né? Então, Urano, Netuno e Nibiru seriam as esferas mais superiores, aonde estão, né, a Sofia, os seres, digamos assim, não vamos chamar de seres mais evoluídos, porque, se bem que são, né, não é que esses seres aqui não sejam evoluídos, eles são evoluídos também, tá? Mas eles têm alguns, eles são seres limitados. Você vai entender isso, né? Então, por isso que ele é chamado também de Saturno, né? Nossa, Saturno, por sinal, ele é muito observado da Terra, né? Brilhante, a brilhante estrela da manhã, né? Sua consorte é o demônio feminino chamado Nebruel, se bem que ele é também chamado de Nebro, tá? No Evangelho de Judas, ele é chamado de Nebro, que ao se acasalar com ele, dá origem a 12 eons. No Evangelho Apócrifo de João, o Demiurgo e Aldabaote têm a aparência de uma cobra com o rosto de leão. Seus olhos são como relâmpagos, seu rosto são relâmpagos faiscantes. Ele escolheu um povo, ele se revelou com o nome de Javé, ou Jeová, para outro povo com o nome de Alá, para outro com o nome de Brahma. A igreja tentou disfarçar o nome inventando a ideia de Lúcifer, Satanás, demônio, diabo, isso tudo aí foi criação para desviar o foco. Tá? Todos esses nomes são do mesmo ser, o demiurgo. O nome Lúcifer não é portador da luz, mas sim aquele que caiu da luz. Tá? E Aldabaote, né? Então, você percebe que há muita historinha, né? muita conversinha dos seres, né? Eles vêm nos enganando todo o tempo, isso aqui. Tá? Para esconder a verdade. Por isso, gente, eles estão preocupados, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, esses seres vão meter a cara aqui. E como é que eles vão explicar a questão de Deus? Esses seres, pessoal, eles não são muito diferentes de nós fisiologicamente. Procure nos meus vídeos aí, você vai ver que quando a criação de Adão, Adão foi pegado de fora e colocado dentro do jardim por esses seres. Tá? A tentativa era produzir um ser semelhante a eles. Tanto é verdade que façamos aí o homem a nossa imagem e semelhança. E não é imagem e semelhança como os biblistas tentam dizer que não, gente, tudo é simbólico. Não, não. É concreto. A palavra é concreta. Eu já fiz esse estudo. Procure aí. Eu acho que é sobre o Gênesis.
você vai ver que em grego quer dizer criar a partir de uma substância material do outro. Nós somos a imagem e semelhança porque nós fomos criados geneticamente, pessoal. Não é que nós fomos criados do nada, ou então que pegaram o barro, aí passaram o barro. Tá? É claro que a Bíblia, ninguém sabe nem que período foi escrita. Depois Josias veio, fez o que ele quis, colocou, e depois veio lá o Esdras e fez o canonzinho do jeito que ele queria. Né? E criou a primeira sociedade secreta, nasce com ele lá, né? Que vai perdurar até na época de Jesus. Tá? Então, não se iluda com isso. Tá? Não se iluda com essas ideias que a pseudociência e a religião tentam. Eles são opostos, mas no fundo isso aqui é um engano e isso aqui é outro engano. Não estou dizendo que tudo. Estou dizendo que muita coisa do que se diz de um lado e de outro é engano, é engano, do mesmo jeito. Tá? Vamos lá. Sigamos. O demiurgo, a divindade do Antigo Testamento, a divindade da lei. E quando a filha de um sacerdote, olha só o que está escrito lá em Levítico 21:9. E quando a filha de um sacerdote começa a prostituir-se, profana seu pai, com o fogo será queimado. Ele que deu essa ordem aí. É por isso que você está vendo esse horror de gente cristã aqui no Brasil, que prega extermínio de índio, que prega extermínio de homossexual, que prega extermínio de tudo. Por quê? Porque eles estão se baseando aonde? Estão se baseando na Bíblia, viu, pessoal? Armínia, Bíblia. Porque eles servem esse Deus demiurgo, esse Deus que eles servem. O Jeová, o Javé. Esse pessoal são manipulados por esses caras que sobem em púlpito com um microfone e estão lá fazendo discursos e dizendo que isso aqui é fonte de verdade, fé e costume e não sei o que, papapó, sabe? E leia os textos que é conveniente a eles. Tá? A Bíblia narra a história do relacionamento entre um colonizador, governador, um Elohim, ou um Arconte, ou um Anunnaki, como queira chamar, chamado Yahvé. É um grupo de pessoas que afadigadamente ele transformou em um povo. Eu nem vou dizer o nome desse povo, porque gente, esse pessoal aí, Deus o livre, eles, você pode falar de tudo quanto é coisa, mas deles você não pode falar que é isso, é aquilo. Sabe a zoeira que dá. E como eles são parte, praticamente dono do mundo, se você for lá olhar, eu vou fazer uma série de vídeos sobre um livro chamado O Anticristo, vocês vão perceber a coisa como é. Tá? Quem são os Elohim? Tá? Quem é? Deus, Elohim, está na congregação dos poderosos. Elohim, deuses ou divindade, que é isso que significa, julga no meio dos deuses. Tá? Julga no meio dos deuses. O Salmo 82:1. Esse salmo aqui é inegável de que os Elohim estavam lá reunidos, né, sob a liderança de um chefe, tá? E eles falam um monte de coisa para eles. Aí tentaram transformar isso aqui, manipular o texto para dar a entender que era os juízes de Israel, não sei o que, papapá, aí joga, sabe? Eles manipulam tudo, fazem, eles são artistas nisso aí. O Deus do Antigo Testamento era parte de uma assembleia, um panteão de outros deuses. Ele, na verdade, era apenas mais uma divindade no meio de muitas.
ele era o demiurgo, ele fazia parte de um grupo de colonizadores, tá? E Yahvé nada mais era é, do que um entre muitos seres divinos. São os que chamaram na gnose de arconte, arque, princípio, primeiro, cabeça, tá? Eles são os criadores da matéria. Eram um panteão de seres espirituais, mas não no sentido espiritual como se entende, né, pessoal? Aquela coisa, seres etéricos, né? Só luz, brilhando, seres de luz, né? Tem cada fantasia, tá? O arrogante queria recriar a imagem de Deus Espírito a partir do reflexo da água, porque quando ele saiu do pleroma, aqui está o segundo os gnósticos, né? As águas primordiais dividem os dois universos. E ele olhou para cima e viu o reflexo de um ser na água. Então ele disse: não, vamos criar alguma coisa parecida com esse ser, tá? A partir do reflexo da água. Muitos arcontes e anjos estiveram envolvidos na criação desta imagem. E Aldabaoth tentou criar um ser à semelhança do primeiro homem, o Adão que ele viu lá, tá? A imagem refletida. A quem chamam de Adão, a Adã, ou Adama, ou Adapa, para que pudesse roubar a luz espírito. Mas sua criação era sem vida e sem alma. Para recuperar seu poder, Sofia pediu ao espírito e Barbelô para ajudá-la. E eles aconselham então a Yaldabaoth, através do mecanismo mental, a soprar o espírito no rosto, para que o corpo desperte. Dabaoth soprou, né? Lembra da história do Gênesis, né? Soprou ignorantemente no rosto, de modo que o espírito e o poder da sua mãe, da Sofia, saiu dele, tá? E entrou no corpo que havia criado. E aí o Adapa, o Adão, tornou-se um ser vivo. Tá? Isso aqui é muito importante a gente frisar, né? E Aldabaoth imediatamente ficou com ciúmes, porque a criação era mais poderosa e inteligente do que ele e os outros arcontes. Quando eles trouxeram todos os tipos de animais para Adão, ele foi capaz de nomear cada espécie por seu nome próprio. Na verdade, eles trouxeram os animais para Adão porque eles queriam encontrar uma fêmea para o Adão. Aí o Adão teve que fazer sexo com os animais. Eu já fiz um vídeo aqui, mostrei o comentário de um rabi, tá? Então, amigo, é isso mesmo. E aí de lá eles viram que não conseguiram se encontrar a ajudadora, né? Certo? Quando viram que Adão também era luminoso e livre do mal, lançaram-no no plano mais baixo da existência, a Terra. Porque essa ideia que se tem dos gnósticos é de que esse lugar onde eles estavam, o jardim, não era na Terra, no universo Terra, ou na Terra base. Era em algum lugar e que de lá eles tiveram que tirar ele. Exatamente, não tem no Gênesis que após eles terem a Eva ter comido da fruta e ter se relacionado com a serpente, ter tido 2 filhos, Caim e Abel, eles são expulsos do jardim, tá? Porque eles comeram da árvore do conhecimento, né? Os arcontes querem confinar Adão, então eles aprisionaram sua alma em carne e o corpo material se tornou mortal. Eles colocaram Adão no paraíso terrestre, o jardim lá do Éden, né? Contaram, e amarraram Adão no sono e colocaram um vínculo de esquecimento sobre ele.
Tá? Veja, o Gênesis não diz isso. Mas eles fizeram Adão dormir para que Adão perdesse a percepção também das coisas, que é o que vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Tá? Eles vêm controlando a nossa existência porque nós perdemos a percepção das coisas. Tá? Então vamos lá. Mas Barbelu enviou a Adão uma ajudante, a Epinóia, tá? Que também era conhecida como Vida, Zoé, para que a Epinóia pudesse ajudar Sofia a recuperar seu poder e lugar. Epinóia estava escondida dentro do corpo de Adão. Epinóia secretamente lhe deu o conhecimento de como foi criado e ensinou Adão a como ascender de volta para o pleroma. Olha aí. Ou o verdadeiro lar de luz, né, do espírito humano. No sono de Adão, Yaldabaoth tentou tirar a Epinóia do corpo de Adão, né, da costela. Né, tem aquela história lá né. No entanto, a Epinóia escapou e o arconte-chefe criou outro corpo da imagem e semelhança de Epinóia. O novo corpo era uma mulher, e ela não veio da costela de Adão como no Gênesis. Epinóia entra no corpo recém-criado, tá? Veja que tudo isso aí é técnica. Gente, os gnósticos estão contando uma coisa, mas é típico assim, é tecnologia. Não é negócio de mistério, luz, ciência secreta, hermetismo, não é nada disso, entendeu? Essa mais uma coisa que fica depois todo mundo aí no engano, entendeu? A mulher acordou primeiro e viu Adão deitado ao lado dela. Prestem atenção que eles contam diferentemente do Gênesis. E ela falou com a voz do poder: levante-se, Adão. E Adão acordou. Desde que o Dabaote havia colocado o feitiço da ignorância em Adão, quando ele estava dormindo, para ele não conhecesse a gnose, para que ela não conhecesse o conhecimento. Tá? No momento em que Adão acordou do sono não natural, ele pensou que a mulher lhe dera a vida e disse: mulher, foi você que me deu vida, você será chamada a mãe dos vivos. Isso está escrito lá na hipóstase dos arcontes. Tá? Esse livro também, esse escrito também é da biblioteca de Nag Hammadi. O arconte-chefe queria manter Adão e Eva ignorantes, colocando-os no falso paraíso, esperando mantê-los como seus escravos, a adorá-lo. É isso mesmo. O livro de Gênesis diz que Adão foi colocado lá para guardar e lavrar o solo. Eles estavam em busca de criar criaturas para que eles pudessem explorar a terra, porque nas tábuas da Suméria, os Igigi, que eram seres, ninguém sabe perfeitamente o que eles eram, mas eram eles que faziam o trabalho pesado de cavar ouro aqui na Terra. Né? Então chegou uma hora que eles se rebelaram. Então, o que nós vamos fazer? Bora criar um ser para ajudar, para aliviar o pesado fardo dos seres, das divindades, né? Porque eles, coitados, os humanos viam um ser chegando numa coisa, era Deus. Claro, gente. Imagina você há mais ou menos 200, 300 mil anos atrás, um ser vem descendo com uma nave, você vai chamar aquilo lá de quê? Os caras começaram a achar que aquilo era Deus e tal, e adoravam como Deus, faziam cultos para eles, davam frutas, ofereciam legumes, verdura, que aí os caras se acharam o máximo, né?
O arconte-chefe queria manter Adão e Eva ignorantes, colocando-os no falso paraíso, tá? E aí ele disse, o Dabaote disse a Adão que ele podia comer de qualquer fruta do jardim, mas avisando para não comer a árvore do conhecimento. O plano de Dabaote foi frustrado. Por quê? Porque aparece lá um ser reptiliano e resolve mudar toda a história. Tá? E resolve dizer para eles que e esse conhecimento, gente, não é conhecimento teórico. É um conhecimento intuitivo, mas experiencial. O que aconteceu naquele conhecimento foi que a Eva teve uma relação sexual com a serpente. Isso aí não é invenção, não é teoria. Tá? E aí, o que é que acontece? Não, o que é que acontece? Né? Acontece que, a partir daquele momento, eles dizem assim, agora eles são como um de nós. Portanto, tiremos eles daqui do jardim para que eles não venham a se tornar, a comer a árvore da vida, né? Tá? E vivam para sempre. Essa era a ideia, né? Aí você imagina que esses seres gostam muito de nós, né? Certo? E aí, né? Vou passar aqui embaixo, tá? Para ver se a gente lê. Os arcontes amaldiçoaram a cobra, assim como Adão e Eva, por desobedecê-los. Essa serpente, gente, possivelmente era um ser réptil, né? Era um ser que depois tem um dos evangelhos gnósticos, Jesus vai dizer que este ser era ele, essa serpente era ele. É claro que a igreja acredita que quem estava naquela serpente era o Lúcifer, que caiu lá das alturas, né? Gente, é terrível. A manipulação é tão grande que o povo fica acreditando nessas histórias. Irritado com sua desobediência, Yaldabaoth os expulsou do jardim do Éden, e Yaldabaoth viu que a epinóia estava dentro de Eva, então ela era luminosa. Quando Yaldabaoth viu que Eva era fiel a Adão, o arconte arrebatou Eva, mas Epinóia escapou novamente, deixando o corpo físico de Eva antes que Yaldabaoth estrupasse Eva e gerou 2 filhos nela. Essa história é aquela história da serpente, que o Gênesis conta de um jeito e eles estão contando de outro. Tá? Mas aí houve uma relação sexual em que ela tem 2 filhos. E os 2 filhos é Caim e Abel. Só que Caim acaba matando Abel depois. Né? Tá? Os filhos de Dabaote e Eva foram chamados de Elohim e Iavé. Tá? Preste atenção nisso aí. E a quem conhecemos por seus nomes como Caim e Abel. Mas os outros textos gnósticos apenas Caim era filho de Dabaote, enquanto Abel era de Adão. Tá? Existe ali uma divergência, mas hoje é quase certo que Yaldabaoth teve 2 filhos. Tá? Teve 2 filhos deles. Tá? Então Caim mata Abel. Tá? Adão só vai ter filho com Eva com o nome de Sete. E segundo os escritores gnósticos, tem um outro filho chamado Nória. O livro de Urante enumera que ela teve, eles tiveram outros filhos. Um deles era chamado de Adanson, tá? Anderson, tá? Certo? E Everson era o outro nome de outro filho, tá? Então, é evidentemente que Eva e Adão não tiveram só Caim e Sete, que Abel morreu, né? Então, é evidente que tiveram outros. Mas a história de colocar
Javé e Elohim, é porque depois, na Bíblia, você vai parecer que eles vão desaparecer com Elohim e vai aparecer somente o Javé. Javé vai se destacar como a divindade superior, tá? Essa que é a grande é a história, tá? Vamos lá, que é isso aqui, tá? E Eldabaote mais Eva gera Caim e Abel. Eva mais Adão gera Sete, tá? Certo? Eva com Adão gera Sete, que vai gerar Noé. E aqui também tem a Nória, que também é filha de Adão e Eva, tá? Só que isso você não encontra, hein? Aí você vai ver quem são os arcontes, tá? Vamos lá. O material de Nag Hammadi contém relatos de experiências visionárias dos iniciados, incluindo encontros em primeira mão com seres inorgânicos chamados arcontes. Eu não concordo, apesar de estar aqui escrito, e eu faço questão de colocar assim, mas eu não considero que eles sejam inorgânicos. Eles são orgânicos. Os seres que se comunicam comigo dizem que em todas as esferas do universo os seres são corpóreos e orgânicos, tá? Porque não existe essa visão de seres. Quem assistiu o livro, o filme chamado Presságio, observa que quando o garoto vai entrar na nave, eles se desfazem daquela roupagem humana e passam a ser seres assim translúcidos, né? Então há quem acredita que esses seres são assim, tá? O ensino gnóstico explica que essas entidades surgiram no estágio inicial da formação do sistema solar antes que a Terra fosse formada, tá? O universo Terra está dentro do universo de Yaldabaoth, ou universo de Javé, e de seus arcontes, governantes, e seus mensageiros, os anjos clones. Eles podem ser comparados aos Elohims, tá? Divindades, juízes, colonizadores, que é a tradução da palavra, que eram responsáveis pela criação da matéria, tá? Isso é exatamente, tá? Isso é exatamente o que os gnósticos disseram sobre os arcontes. Eles podem afetar nossas mentes por meio de técnicas de condicionamento subliminar, tá? Olhe, preste atenção nisso. Suas principais táticas são o erro mental, que é colocar vírus intelectual ou falsa ideologia, especialmente doutrinas religiosas, na cabeça das pessoas, né? E simulação. Eles criam simulações na nossa mente, tá? Arcontes são predatórios e, ao contrário de uma ampla gama de seres não humanos e de outras dimensões, também conhecidos pelos gnósticos, seres que são benevolentes ou neutros em relação à humanidade. Então, existem seres que são éticos ou não éticos, tá? Existem seres que são maus, outros que são bons e outros são neutros. Neutros no sentido de que eles não têm nenhum tipo de manifestação. Eles tanto podem se inclinar para um lado como para o outro, dependendo muito da situação, tá? Então é preciso a gente ter muito cuidado, porque os tempos vindouros serão de revelações grandiosas, e as grandes religiões, não essas religiõezinhas aí de boteco de canto de esquina, mas as grandes religiões, eles sabem o que está por vir. Eles sabem que vai haver um reset, vai haver uma reconfiguração das coisas, e eles já estão se preparando para isso, tá?
Descrições físicas de arconte. Ocorrem vários códices gnósticos. Um tipo recém-nascido ou embrionário e um tipo dracônico, tá? Ou reptiliano. Então, a descrição física que os gnósticos fazem e que você percebe é um que é chamado de abortivo, e aí se parece muito com os greys, com os seres maiores que você olha por aí, e um tipo draconiano ou reptiliano, que é como Yaldabaoth é comparado, tá? É comparado. E isso é importante a gente entender, tá? Existe na escola gnóstica uma ideia de que o Yaldabaoth está no sétimo céu, ou lá em Urano, né, como alguns acreditam, e aqui na Terra quem está governando é o Javé, tá? Que é o mesmo Lúcifer. Certo? Javé é filho do Yaldabaoth. Tá? Isso é uma das ideias que se tem dentro dessa escola gnóstica. Lembrando que a exognose, que é aquilo que eu interpreto, eu procuro dar uma noção de que esses seres não são nada de seres espirituais, não sei o quê, místicos, etc. Eles são seres, e nem são demônios, eles são seres, tá? Orgânicos, sim, com fisiologia, sim, tá? Certo? Corporeidade, sim. E o resto tudo é conversa fiada, gente. Tá? E que eles criaram vários seres e que estão nos mundos habitados, tá? Do universo Terra. Certo? Presta bem atenção nisso. Eu estou falando porque daqui a pouco vai aparecer fanático da ciência e fanático da religião falando bosta aí em comentário, e eu não me preocupo com comentário, que eu nem leio às vezes comentário, tá? E se algum comentário for indiscreto, eu já tiro logo de banda, porque fundamentalista científico e fundamentalista religioso eu quero distância, tá? Muito bem. Essa é a descrição de pelo menos dois tipos de arcontes. Tá? Por um lado, os gnósticos ensinaram que essas entidades nos invejam e se alimentam de nosso medo. Preste atenção nisso aí. Quando você vê o pânico, o medo sendo criado na sociedade, que tem algumas pessoas no mundo que são comandadas por eles, e eles conhecem esses seres, gente. Tá? Os donos do mundo, do sistema, conhecem esses seres. Eles sabem quem é eles. Quem é ele. Tá? Então, eles criam formas de sacrifícios humanos mundiais através de guerras, doenças, ou então eles ficam criando pânico, porque isso, o medo, é uma forma de energia que alimenta, que sustenta esses seres. Tá? Acima de tudo, eles tentam nos impedir de reivindicar e desenvolver a nossa luz interior. O que é a nossa luz interior? É a tecnologia que está implantada em nós, como se fosse um chip, que é desbloquear os outros núcleos do nosso DNA. Desbloquear. Porque a hora que a gente desbloquear os outros, o sistema do nosso DNA, nós vamos partir para um novo processo evolutivo. Tá? De acordo com os antigos videntes, os arcontes não podem acessar nossa composição genética, mas podem simular. Preste atenção. Eles não podem acessar nossa composição genética,
mas podem simular uma intervenção. Considerando a confusão da humanidade nos tempos modernos, uma intervenção falsa seria tão boa quanto real. Tá? Isso tipifica a tática dos arcontes de nos fazer imaginar e acreditar em coisas que são verdadeiras e aceitar a simulação como realidade. Vocês vejam que a maioria das pessoas que sofrem abdução, a imagem que eles apresentam é que eles estão tipo num laboratório. Uhum. Tá? E isso daí muitas vezes eles nem lembram. Porque eles são muito bons em fazer simulações. Tá? No próximo vídeo que a gente vai fazer, continuando esse estudo aqui, eu vou ler aqui para vocês um trecho de um livro muito interessante de 2 pesquisadores. Você vai ficar impressionado, tá, com o que vai ser contado, né? Entendeu? Você vai ficar impressionado. Agora, preste atenção. Por que existe sociedade secreta? As sociedades secretas são lugares de manipulação. Porque os verdadeiros que estão lá no topo, não é o grau 33, o grau 50, o grau 60. Não, tem gente lá no topo da pirâmide que esses cabras daqui nem sabem quem são, e eles controlam todo esse ensino. Eles fazem as pessoas acreditar de que eles estão aprendendo a coisa certa, e não é verdadeiro. É muito mais uma manipulação, gente. Tá? Vamos seguir adiante para a gente encerrar essa parte do vídeo. A possibilidade de uma prole híbrida é possível? O que vocês acham? O que os documentos gnósticos nos apresentam em forma de mitologia, a clara afirmação do estupro de Eva e de que Caim seria filho de Ialdabaote, o chefe dos arcontes. Então, em tese, Caim seria um híbrido. E aí, gente, isso é verdadeiro, porque quando o livro de Urântia fala de que havia um grupo de seres chamado Noditas, e eles pareciam ter, e o livro chega a dizer que eles têm uma relação com os Nephilim. Os Nephilim. E todo mundo sabe que no livro de Enoque os Nephilim surgem a partir da relação de seres extraterrestres com mulheres humanas. Então nascem os híbridos. Tá? Então aqui no universo Terra tem híbrido, tem metamorfo, né? Tem humanoide, hominídeos, humanos. Tá? Não vá se assustar com isso. Tem os seres intermediários, primários e secundários, seres que não são possíveis de se ver, porque eles estão numa dimensão paralela à nossa, mas eles se alimentam, se desenvolvem, têm prole, têm filhos, tá? Que nas diversas culturas são chamados por exemplo, os árabes chamam de djinn, ou gênio, tá? Os gregos chamavam de daimon, tá? Certo? Depois são chamados, conhecidos na nossa cultura atual de seres elementais, né, da natureza, tá? Certo? Os judeus chamam de Shedim, os Shedins, tá? Então, existem vários tipos de vidas no planeta, no universo Terra e na Terra base.
Isso aí você pode ter certeza disso, tá? Certo? A possibilidade dessa prole híbrida continuando. Com isso, o código da vida transforma em uma mensagem eterna. Traduzida, ela mostra que as letras do antigo nome de Deus estão codificadas como informação genética em cada célula da vida. Mas que código do nome divino? Do nome do demiurgo, do Javé, do Jeová. Tá? Sustenta o pesquisador em seu novo livro O Código de Deus, o segredo do nosso passado e a promessa do nosso futuro, editora Cultrix, página 256. Tá? Certo? Nesse livro se fala isso, que lá no nosso código genético está lá as letras do alfabeto do nosso Criador, ou dos nossos criadores, cara, querido. Tá? Que não é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, não. É o demiurgo. Com base em seus valores equivalentes, o hidrogênio se transforma na letra hebraica Y, o nitrogênio na letra H, rei, e o oxigênio na letra Vav, tá? E o carbono na letra Gimel. Tá? Essas substituições revelam que a antiga forma do nome de Deus, IH, existe em química do nosso código genético. Por meio dessa ponte entre o nome de Deus e os elementos da ciência moderna, é possível desvendar o mistério e descobrir o significado ainda maior do antigo código que vive em cada célula do nosso corpo, sustenta quem? Greg Braden, o cara que escreveu o livro Matriz Divina. Só tenho pena que o Greg está vendo o nome do Deus errado. Tá? Eu acho que ele precisa ter uma aula sobre o demiurgo, sobre a exognose, para ele entender que nós temos o código mesmo realmente do demiurgo que nos criou, mas não do Deus Todo-Poderoso. Né? No Apocalipse de Tiago, ou James, né, o mestre disse: Tiago, eis que te revelarei o caminho da tua redenção. Olha só o que está escrito aqui. Vou encerrar o vídeo nesse texto. Sempre que você for apreendido e sofrer dores de morte, medo mortal, uma multidão de arcontes pode se voltar contra você, pensando que podem capturá-lo, ou obsediá-lo, possuí-lo. E, em particular, 3 deles irão prendê-lo, aqueles que se passam por cobradores de pedágio. Tá? Eles não apenas cobram pedágio, mas tiram almas por possessão. Eles se apossam de almas. Agora, quando você ficar sob o poder deles, um daqueles que é o superintendente lhe dirá: quem é você e de onde é? Isso é o arconte perguntando para você na hora que você se descompatibiliza do corpo. Tá? Quem é você e de onde é? Você deve então dizer a ele: eu sou um filho da humanidade e sou da fonte. E ele então dirá a você: que tipo de criança você é e a que fonte você pertence? Você deve dizer a ele: eu sou da fonte preexistente, eu sou da descendência da fonte. Então ele dirá a você: por que você foi enviado da fonte? Então você deve dizer a ele: eu vim do pré-existente para que eu pudesse ver aqueles que é a minha espécie e aqueles que me são estranhos. E ele vai dizer a você: o que são esses seres alienígenas? Você deve dizer a ele: eles não são totalmente estranhos, pois são de Sofia caída, a Sofia Arcamote, a divindade feminina que produziu quando trouxe a raça humana da fonte, o reino do pré-existente.
Portanto, eles são totalmente estranhos, mas são nossos parentes. São de fato assim porque aquela que é a sua matriz, Sofia Arcamote, é da fonte. Ao mesmo tempo, eles são estranhos porque Sofia não se combinou com ela como na fonte, sua contraparte masculina divina, quando ele os produziu. Quando ele também lhe diz, para onde você vai agora? Você deve dizer a ele, para o lugar de onde eu vim, a fonte, para lá devo retornar. E se responder dessa maneira, você escapará dos seus ataques. Tá? Então, meus queridos, olha o que acontece, né? Muitos desses seres, que eu vou chamá-los, tá, de seres fora da Terra, muitos deles só podem ser vistos quando você ultrapassa o plano astral. Tá? Isso não significa dizer que eles não são orgânicos ou que eles não são corpóreos. Por isso é preciso que você desperte. Como o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes e o Cristo te iluminará. Ok? Aguarde o próximo vídeo que a gente dará continuidade a esse assunto, mas volto a pedir a você, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu joinha, assista o vídeo até o final, compartilhe os nossos vídeos e me ajude a divulgar esse canal, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.